Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa do Meeting Office com patrocínio da Cavalete. Hoje nós estamos aqui como convidado o arquiteto Francisco da R4 Design. Francisco, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite. Obrigado. Seja bem-vindo, Francisco. Bem-vindo. Eu vou Prazer estar aqui. pedir até para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória e do escritório. Claro, vai ser um prazer. Ainda mais esse espaço aqui que a gente teve a chance de projetar, então é Pois é. gostoso. Uhum. Gostoso Tá vir. em casa, né? Tá em casa, exatamente. Gustavo, um prazer estar aqui. Luiz, Gumai. Ainda mais num espaço que a gente teve a chance de projetar. Então é gostoso demais estar aqui. E bom, eu sou Francisco, sou um dos sócios da R4 Design, me formei na URGS, na Federal, em Porto Alegre. Fiz uma parte da faculdade nos Estados Unidos, tive a chance de trabalhar lá. E depois complementei com algumas formações em branding na SPM, depois marketing na FGV. E eu acho que eu sou um grande interessado assim, da relação entre a arquitetura, boa arquitetura e as marcas, né? Como é que a arquitetura se conecta com os negócios e como é que ela pode ser uma ferramenta estratégica. Assim. Acho que está muito no DNA do escritório também. Sou do Rio Grande do Sul, tenho vivido muito mais em São Paulo agora nos últimos meses, gosto muito daqui. Enfim, estou à disposição para a gente contar umas histórias aí. Quantos anos tem seu escritório lá no Rio Grande do Sul? O escritório está com 24 anos. 24. A gente se encontrou na faculdade, nós quatro éramos da URGS e foi uma coisa louca, assim, porque desde muito cedo a gente acreditava que dava para fazer as coisas um pouco diferentes, obviamente que enquanto estudante a gente é muito idealista, né? A gente não sabe das dores de fazer as coisas, não sabe dos desafios. Mas acho que esse idealismo foi o grande motor, assim, e o desejo para empreender, né? A gente percebe que isso foi uma coisa que nos uniu. E aí a gente começou lá, ainda na época da faculdade, ainda no início trabalhando muito com, não apenas com arquitetura. No início a gente explorou várias áreas, a gente explorou a área do branding também, a gente trabalhava com varejo, começou a trabalhar com corporativo, que hoje a gente chama retail e workplace, são verticais do negócio. E chegamos a trabalhar também no início já com design de produto. Então a gente testou muitos ambientes assim logo no início, e isso acabou nos dando um certo molho assim de ter uma visão da arquitetura que se conecta mais com outras vertentes. Assim. Design, cenografia, isso. Interiores. O desafio quando tu é estudante ainda e monta um negócio, né? Na verdade, começou assim, a gente estava na faculdade, a gente pensou em montar um negócio. E surgiu um concurso na época da Docol, e a gente se reuniu e disse, vamos fazer o seguinte, vamos participar desse concurso e vamos ver como é que a gente vai. E fizemos duas propostas, fizemos duas duplas, duas propostas, e fomos premiados com as duas. Desculpa, fomos selecionados com as duas. E viemos para a final aqui em São Paulo. Infelizmente, o prêmio foi para um outro projeto lá. Eu acho que a gente, enfim, teve consciência que a gente fez um bom trabalho naquele momento. E voltamos super confiantes. Não, gente, é por aqui, tá funcionando. E aí a gente realmente começou. Era concurso de design de produto? Era um concurso de interiores da marca Docol. Docol sempre investindo muito, chamava Arquitetando Docol. Mas serviu, acho que isso foi muito mais para a gente testar o modelo. Acho que a gente queria saber se poderia funcionar. E aí, como a gente não teve dificuldade em funcionar, aquilo foi uma faísca assim, para começar. E acho que é isso. Essa ideia de olhar também para processo, olhar para como organizar o escritório, foi uma coisa também que a gente foi criando logo do início, né? E que hoje a gente tem na gestão, né? Isso muito presente. Não sermos arquitetos apenas de projeto, a gente queria sempre que um escritório fosse uma empresa, não apenas um estúdio. Acho que essa vocação também estava lá a vocação de trabalhar para empresas e com isso a gente se afastou um pouco de pessoas físicas e acabamos que nunca enfatizamos isso. E isso nos levou aonde a gente queria, que era de fato olhar para projetos mais complexos, olhar para projetos com compliance mais elevado, com empresas que precisam da arquitetura como uma ferramenta. E branding também. E branding também. No início até, a gente fez alguns projetos legais de branding, assim, até de algumas marcas que
que o público do corporativo vai conhecer. A gente ajudou a Cavalete nesse momento de reposicionamento deles lá atrás, 2007 para 2008. Depois a Novara ainda se chamava Tecnitubo, aí a gente fez um projeto também com eles na época, virou Novara. Mas aconteceu que com o tempo as coisas começaram a ficar assim, duas balanças, né? A gente, formados em arquitetura, apesar de gostar muito da área de marca, a gente entendeu que marca era um insumo para fazer arquitetura. Sim. E não ser um escritório de branding. Então foi bom no início, foi bom flertar com isso, ir às vias de fato, que é lançar de fato a marca, ajudar o cliente a implementar. Isso traz processos, isso traz um olhar também um pouco mais para o design gráfico, traz um olhar para... Fizemos muitas feiras no início, cenografia, e isso maturou. Na medida que a gente foi concluindo a faculdade, a gente começou a olhar e dizer, tá bom, agora a Cavalete já foi depois que a gente já estava formado. Mas a gente entendeu que, bom, a partir desse ponto aqui a gente precisava começar a direcionar, e aí sim, aí a gente trilhou o caminho da arquitetura. Você falou da questão da gestão, né? O curso de arquitetura deu base para vocês pensarem em termos de gestão? Pouca. Vou ser sincero que isso foi na raça. Foi na raça. Felizmente somos 4 sócios hoje, uma equipe grande já, a gente está com mais 45 pessoas ao todo, estamos chegando em 50. Grande. Então, para lidar com essa galera toda foi, claro, não desde o início, mas a gente foi sempre com esse olhar de crescimento. Entre nós 4, a gente tem perfis distintos. E tem um sócio mais racional, mais analítico, tem um sócio mais de criação, tem um sócio mais de vendas, um sócio mais de operação. Então isso foi felizmente tivemos essa combinação. Porque se fosse todo mundo em projeto, eu não sei. Não sei do lugar. Não sei onde é que a gente Não saía do estaria. projeto, né? Mas, como a faculdade não deu, a gente logo no início, inclusive, foi até o Sebrae lá, 24 anos atrás, assim, no dia 1 de vamos abrir um negócio, a gente foi até o Sebrae e contou com uma consultoria do Sebrae. Aí depois que a gente começou a caminhar, ainda antes do Empretec, ele chamava Programa Próprio. Tá. E aí a gente teve sorte também, eu acho, porque a gente começou a querer organizar um negócio e foi tendo alguns mentores, algumas pessoas que a gente foi encontrando ao longo do tempo. Acho que a gente foi aberto também para assumir que a gente não sabia. E aí sim, aí depois eu fiz marketing, um outro sócio meu fez gestão. Aí a gente conseguiu trazer densidade suficiente para evoluir. Vocês não tinham um ano de formado? O escritório efetivamente começa em 2001. E aí foi o ano desse concurso, enfim, o ano que a gente foi até o Sebrae e tal. Mas rapidinho, a gente começou na casa, na sala da minha casa. E em 6 meses a gente não, gente, peraí. Isso aqui é o que nós vamos fazer mesmo. Aí a gente já foi para um espaço profissional e depois foi crescendo. E como é que era Foi em frente. na reação quando você batia na porta de um possível cliente e dele ver 4 jovens idealistas que fizeram um pacto de sangue na sala da tua casa? Eu gosto que o Mai traz uma coisa cinematográfica, assim. Mas um pouco que nem o Jobs na garagem lá, sabe? Eu acho que a gente teve uma coisa que nenhum de nós tinha background de arquitetura. Então todos começaram, a tradição de arquitetura nas suas famílias começou com a gente, não tinha ainda. Meu filho hoje é formado, já tem o seu escritório. Os filhos dos meus sócios são um pouco mais novos, talvez eles sigam, mas a gente estava entrando. E ao entrar, eu acho que teve essa disposição, que talvez seja um traço nosso, de trabalhar com empatia assim, com o cliente. A gente sempre teve curiosidade sobre os clientes. Então, claro que no início os trabalhos são menores, as verbas são menores, e a gente precisa mostrar um pouco para poder ganhar espaço, né? Mas foi tranquilo. Agora parece tranquilo. Naquela época foi muita raça mesmo, assim. E acho que isso nos forja também, né? A gente já tinha lá 7 anos de escritório quando veio a crise de 2008, por exemplo. E ali em 2008 a gente já estava trabalhando bastante. A gente teve uma escola que a gente
inicialmente trabalhou com outros escritórios e aí a gente teve acesso, acho que isso nos moldou também. A gente trabalhando com outros escritórios de arquitetura, isso foi muito natural, a gente se conectava, começou a trabalhar com escritórios que eram mais maduros que nós. Então a gente pôde olhar um pouco para dentro e entender, poxa, o que eles estão fazendo, para onde é que está indo. Um trabalho simbólico foi quando a marca Claro teve aquela consolidação das telefônicas e a marca Claro foi feita por um escritório em Porto Alegre. E eu lembro até que naquele momento a marca não estava lançada, eles nos chamaram dizendo, a gente já tem 10 lojas para fazer, vocês nos ajudam? E a gente, bora, vamos fazer. E ali a gente teve que assinar o primeiro NDA e olhar e dizer, poxa, a coisa ficou séria. Então agora a gente... Agora é para valer. Agora é para valer. Então a gente As lojas da Claro. As lojas da Claro. Foi aquela expansão Padrão, maluca, né? Mas ali começou o olhar sobre marca mais forte, né? Sobre como é que a marca vira arquitetura, sobre rollout, sobre padrão. E isso deu densidade, começou a dar densidade, começou a nos permitir acessar projetos e aprender. Então a gente foi crescendo, fazendo esses diversos projetos também com escritórios parceiros. Em 2008 a gente já tinha decidido tocar por nós. A gente agradeceu, todos esses escritórios confiaram na gente, a gente disse, bom, vamos na nossa. E a gente estava num período super de prospecção, aí veio a crise de 2008. E foi difícil naquele momento. Então a gente teve que enxugar um pouco, se reorganizar, e a crise te forja, né? Diz que mar calmo não forma marinheiro bom. E ali a gente também se formou enquanto empreendedores, né? Entendemos que na época a gente já trabalhava com 3 meses na frente, a gente viu, poxa, a gente tem que trabalhar com 6 meses na frente. Começamos a trabalhar com grandes empresas e vimos que, poxa, o lead time do projeto às vezes nem combina com o lead time de pagamento. Então ele vai ser 60 dias, 90 dias. Trabalhamos lá com redes que nos pagaram quase um ano depois. Só que isso também começou a virar barreira de entrada, né? Na medida que a gente começou a ter um pouco mais de portfólio, começou a ter um pouco mais de tanto histórico quanto know-how daqueles processos e estar mais capitalizado, a gente começou a entrar em concorrências maiores, com mais naturalidade, que outros escritórios menores que estavam com um foco um pouco mais de estúdio nem viam passar. Lá estava acontecendo e a gente foi assim, aí foi um ponto de virada ali 2008 para frente. A Cavalete foi um trabalho simbólico também, que a gente... Foi muito engraçado porque foi a primeira vez que eu tinha vindo para São Paulo prospectar oficialmente, assim. Eu estava aqui na Marginal com outro parceiro que a gente estava tentando prospectar, na época, uma empresa de linha branca. E eu já tinha feito um contato, porque a naturalidade de trabalhar com a Cavalete vem porque eu sou de Erechim também, nasci lá. E, enfim, aí conversei na época com um dos diretores, liguei para ele e disse, poxa, vamos marcar uma reunião? Olha, eu estou em São Paulo. Eu também. Então, para ele já causou uma boa impressão aquilo, né? Porque a gente estava realmente fazendo nossa parte, a gente estava prospectando. E aí, onde é que você tá? Ele estava aqui atrás, estava umas ruas para trás, ali no Brooklyn. Eu falei, ok, tô indo aí. Abandonei aquela prospecção, peguei o elevador, peguei um táxi, cheguei lá. E aí cheguei lá e tinha uma situação, eles tinham que resolver. Eu nem estava contratado, eu olhei aquilo e falei, gente, posso ajudar? E eles, pode ajudar. E era uma questão até mais gráfica na época. E aí, tá bom. E a gente sentou e em uma hora a gente redesenhou a peça que era. E aquilo deu um bom, sabe? Deu uma conexão, assim, de proximidade. Enfim, aí a história depois o negócio foi crescendo, a gente assumiu daí uma responsabilidade maior com eles, que levou a gente a estar mais ligados à indústria. Então, acabamos conhecendo mais de indústria, depois com outras fábricas, a própria Novara, depois Óperes, agora mais recente. Fomos conhecendo, e isso foi muito saboroso, assim, cair para dentro da indústria. E nos levou a trabalhar um pouco mais com design de produto e tudo mais. E a parte de varejo continuava andando a 1000, né, com novas marcas já, com novas redes entrando. A gente começa com o Renner lá em 2011. E aí Renner também foi um outro momento em que a gente teve a possibilidade de encarar um grande player, né, o maior varejista de moda do país. E casualmente era uma arquiteta nossa que saiu do escritório em 2008 na crise.
Depois ela foi, entrou na Renner e a gente, poxa, e aí? Como é que estão as coisas aí? Não, vem cá. E daí a gente já estava participando de uma concorrência, de um processo, aquela coisa dura. E aí ela, não, vem cá, vamos tomar um café. E aí a gente foi lá e conversou um pouco mais e tal, e naturalmente surgiu uma oportunidade. Mas a primeira oportunidade era uma reforma em Blumenau, uma coisa bem pequena, mas já desafiante. Aí a gente agarrou com tudo e foi bom também. E eu acho que isso nos fez tanto criar relações que foram perdurando ao longo do tempo. Então esses clientes continuam nossos clientes e naturalmente a gente amadureceu depois, né? A própria Renner foi um cliente muito legal nesse sentido, porque toda vez que ela nos desafiou, a gente correu junto. Mas né? você fez as lojas dele? Não. Hoje, graças a Deus, a gente é um dos principais parceiros da Renner. A gente vem das lojas. Na verdade, a gente trabalha, né? Já fizemos aí o Conca, Mikado, Renner, Ashua. Tivemos a chance de conhecer todo mundo do Renner, que a gente chama, né? Demos a sorte também de ser uma marca que está baseada no Sul naquele momento ainda, né? O mundo era mais analógico, as distâncias eram maiores e tal. Então a gente se conectou, mas também fez todo o investimento que a gente precisava. Então toda a matriz tecnológica de trabalhar 100% BIM, a gente já tem há muito tempo, né? Desde lá de trás. E aí, claro, na medida que a gente foi fortalecendo as nossas formações e crescendo já com muitos desafios de criação, a gente pôde acessar também esse veio. Então, a nossa matriz de varejo, hoje nós temos 3 matrizes: Retail, Workplace e Predial. Então, a gente acabou amadurecendo isso. E aí, na matriz de varejo, a gente tem criação, que é Concept, e tem Rollout. A gente já estava fazendo muito Rollout, mas sempre quis fazer conceito. A gente sempre acreditou na força do conceito. E aí eles nos oportunizaram. E aí a gente também começou a fazer, até o ponto que agora a última loja que a gente fez, a última não, a gente já fez muitas coisas novas, mas um momento marcante foi a loja circular da Renner. A Renner começou a olhar muito claramente, é uma empresa líder em ESG no Brasil, ranqueada nos Estados Unidos, inclusive, como uma das principais globais em termos de ESG, no ramo fashion. E eles quiseram fazer a loja circular da Renner. Então, a loja circular da Renner, o desafio básico era como podemos repensar a jornada. Poxa, uma loja Renner são 2-3 mil metros quadrados por loja, alta densidade, é um fast fashion que está evoluindo para um fashion mais elaborado, mas que tem toda uma questão de operação, de replicabilidade, obviamente, qualidade espacial, jornada do cliente, mas que precisa andar dentro de uma trilha muito clara em termos de investimento, o standard técnico muito alto. Então, desde o ar-condicionado, desde a automação, todos os sistemas que fazem a loja operar precisam ter uma qualidade de facilities. Vocês estavam falando de facilities agora há pouco, muito alto. Então, ali, quando a gente teve que fazer a loja circular, a gente precisava preservar o orçamento, ou talvez reduzir até um pouco, mas fazê-lo circular, ou seja, com muito menos impacto do que a loja tinha, né? Tanto em energia na vida útil, o processo de construção, e é muito mais do que LEED, né? É olhar, ela é certificada LEED, certificada BREEAM, mas isso nunca tinha sido feito no Brasil naquele formato para uma loja daquele tamanho. Então foi a primeira loja circular, foi muito legal o processo, e aí ela acabou sendo escolhida loja do ano pela RDI em 2022. Então, foi um pouco um ponto de maturação, assim, dessa transição entre fazer rollout e fazer conceito. E não quero me estender muito na história, mas a riqueza foi justamente a gente ter essa capacidade de ir se transformando e aprendendo com eles e estudando, né? A gente viaja muito, acho que esse é um ponto legal, assim. Desde lá de trás, a gente vai sempre, por exemplo, na Euroshop, principal feira de varejo. Vai a Orgatec e a Melcom sempre.
né? Eventualmente, quando uma feira está um pouco repetida, a gente sente que não tem uma repetição, a gente vai para outro lugar, faz uma outra viagem ou outras viagens de pesquisa. Então isso acaba que vem oxigenando e vem nos mantendo vivos, né? E eu acho que no final é isso que o cliente quer, né? Ele quer um escritório que possa trazer. Vocês chegaram a fazer Milão? Não, por exemplo? Não. Visitar Milão, sim, várias vezes. A gente, inclusive, quando a Cavalete expôs lá, a gente fez o stand. Então, é uma referência. A nossa arquiteta conceituadora de varejo esteve em Milão esse ano. Até temos um relatório bem legal de Milão. Não, até é interessante porque essa questão de visitar feiras, de participar, ver tendências, ver o que vem acontecendo também para o nosso segmento, né? Porque o Orgatec, no é bem nichado, né? Para o corporativo, né? E lançam tendências, né? Eu sei que em algum momento eles acabam até repetindo algumas coisas que não tem tanta inovação, mas vem inovação em tecidos, em designs, né? Assim por diante, né? Eu questiono Milão porque Milão é um centro, né? De global design. Né? Não, e a Itália ela traz um tempero, digamos assim, que tu não encontra na Alemanha e que não encontra nos Estados Unidos. São as respostas das feiras, elas têm a ver também com a cultura local, apesar de serem feiras globais. Mas é muito interessante trazer esse ponto, porque, por exemplo, em relação ao corporativo, né? Porque aí, naturalmente, a gente começa a nossa trajetória a conviver pelo corporativo pelo olhar da indústria. Sim. Então, como é que tu projeta feiras, o produto que vai funcionar para o corporativo? Então, a gente tinha que estar fazendo projetos corporativos também, para tanto pensar como indústria, mas pensar como cliente final. E a gente gosta dessa posição que o arquiteto tem. E aí a gente fala sobre arquitetura estratégica recorrentemente no escritório, por um motivo que a gente, enquanto arquiteto, tem a oportunidade de transitar. Eu acho que um bom arquiteto tem que conseguir, né, se colocar nos calçados do cliente e conseguir ser inovador ao mesmo tempo para desafiar a visão que está colocada. Então as feiras, elas vão trazendo essas tendências, digamos assim, mas a gente percebe quando tu vai em várias feiras, tu consegue montar um filme. E aí o que é interessante? No passado, a feira de corporativa, ela tinha um viés mais sisudo, mais duro. E ela foi ficando mais parecida com Milão. Ela tá mais design, com mais design, com mais cor, com mais elementos. Digamos assim. Então, acho que é nesse ponto que eu queria até... porque eu e o Onaga, a gente às vezes acaba chamado por algumas empresas que são fabricantes e tudo mais, né? Organiza um evento como Neocon, né? Orgatec. Imagina investimento. Não, é questão de investimento. E aí eu pergunto pro fabricante, né? Legal, a gente organiza. Você vai? Não. Se ele tá pedindo, ele vai, né? Então, mas assim, de quanto em quanto tempo você tem lançamento de produto novo? Aí o cara fala assim, a jornada minha é de 2 anos, 3 anos. 2, 3 anos. Eu falei, cara, essa empresa para mim já morreu. Você não sabe, mas para mim já morreu, porque é assim, interessante. No segmento onde nós estamos, se você não tiver um produto novo, inovador e acompanhando tendência, você como indústria tá obsoleto. Já está obsoleto. Aí como é que eu vou fazer uma feira todo ano? Você vai ter produto de lançamento cada 2, 3. Cada 3. Então o que eu, né? Por que eu devo... Você me explica por que eu deveria fazer a feira? Para apresentar o seu produto repetido para o mesmo público durante 2, 3 anos. Não, a saída seria fazer uma feira trimestral, bimestral, trimestral. Porque você tem que ter uma rotatividade de novidade. Não digo inovação, que você tem que mudar 15 mil SKUs, entendeu? Dessa empresa. Assim. Mas assim, você tem que ter um lançamento, você tem que ter um produto novo, uma coisa nova, acompanhando tendências e tudo mais. E por isso que eu acho que essas feiras internacionais, né, quando a gente fala de Milão, né, cada ano é uma pegada, né, mas muitas vezes se repete. Quando a gente fala de Neocon, Orgatec, em muitos momentos talvez não sejam
tão disruptivas, não é toda feira que é Não, disruptiva. Não é. Não tem nem Não como tem ser tempo mesmo, para né? isso. É. Mas eu acho que isso faz parte de um fenômeno mais global, que é, obviamente, pandemia, né? Influenciou todos os modelos de negócio foram desafiados e o modelo das feiras foi muito desafiado nesse momento da pandemia. E eu acho que talvez os residuais interessantes que ficaram é que, por exemplo, isso que vocês fazem, né? Esse formato de trazer pessoas para contarem as histórias dos escritórios, dos cases, era uma coisa que a gente não... É um fenômeno muito recente, não existia Não antes. existia. Não tinha como acessar, né? Mesma coisa nas próprias feiras automobilísticas, né? Então, digamos assim, se criou uma forma de distribuir conteúdo totalmente nova, né? Sim. Totalmente nova, desde dos influencers, que é uma coisa um pouco mais de momento, aí canais mais estruturados, aí tudo que é streaming, né? Que pode consumir on demand e tudo mais. Então, isso pode distribuir mais. Claro que tem conteúdo ruim, conteúdo bom, né? Estamos falando dos conteúdos bons, mas no formato físico, e isso no ramo automotivo foi muito forte, né? As marcas começaram a olhar, não, poxa, vou fazer o meu evento. Então, uma BMW, uma Fiat. Fazer uma feira dentro do showroom dele, né? Eles têm tanta potência de marca que às vezes fazem mais. É tão pesado o investimento em fazer uma feira para levar todas as pessoas, para fazer o stand, para montar aquela operação, contar toda aquela história, que às vezes as marcas até preferem, né? A Vitra, por exemplo, para falar do segmento, no nosso segmento, deixou de ir por uma questão de sustentabilidade, mas certamente tem uma nuance de negócio. Ela deixou de participar de feira. Deixou de participar, que é uma pena, Não, porque mas te fazia até lá na Então, fábrica. até porque, Sim, na vamos fábrica, dizer, né? alguns anos atrás você tinha um stand da Vitra com diversos fornecedores, né? Aquilo era Isso, é um mundo. mundo, né? E hoje é feito dentro da fábrica, né? Até me Nossa, pergunto, mano. ainda existe o salão do automóvel? Não, salão do automóvel existe, mas é que esse conceito de salão do automóvel, vamos falar assim, na minha época... Não, né? para mim era o must. Mas então, na minha época era uma coisa assim, você tinha o lançamento de carros Sim, No no salão. salão. no salão, pautando Isso. o salão. Aham. Com o decorrer dos anos, os caras assim, o carro não foi mais lançado Não, No no salão. em dezembro, É. entendeu? Que era o ano seguinte. Então, Lançava no... ele começava a ser Uhum. lançado Já no já meio do ano. em setembro, depois em É. agosto. Ou seja, hoje você chega em momentos, né, por exemplo, né, queria um carro zero agora, entendeu? Em abril, ele já é modelo 26. Sim, Nós no estamos- início do ano. Nós estamos, né? Meados de É, 25 já é, tá lançando. a gente comprou o carro em abril, Já era modelo mesmo 26. blindando o carro. Em maio, Sim. quando a gente pegou, o carro é 25, 26. Assim, Perdeu a graça. perdeu a graça. E aí entra numa outra questão de feira. Vamos só... Vamos, isso, por favor. Por que eu vou... pensando, por que eu vou num salão do automóvel se eu, para ver marcas de carro, e tudo mais, Uhum. né? Até porque a gente está posicionado numa questão de uma classe social Uhum. que a gente consegue ir numa concessionária, ver o lançamento, Test Você drive. test drive, você consegue acessar uma marca importada para fazer um test drive. Sim. Né? Eu gosto muito de motocicletas, então assim, eu não preciso Eu de já um tive, mas evento. fugi. Eu não preciso ir num evento de motocicleta específico. Eu posso ir direto na concessionária, faço meu test drive, não é? Porque tem alguns eventos que acontecem em São Paulo, vamos falar em Interlagos, onde reúne o mundo do motociclismo, várias Acho que marcas. esse é um bom ponto. E aí você tem que se inscrever e fazer aquilo. Legal, aquilo vale para um geral. Uhum. No meu caso, eu vou direto na concessionária, eu conheço... Sim, O a vendedor- experiência da marca, né? E aí ele diz assim, cara, eu vou fazer um evento fechado dentro de Interlagos, Quero que você vá. né? Nossa, o poder disso, né? E aí te pra levo lá. vincular com a Então, marca. assim, então essa participação em feiras acaba diminuindo, acaba perdendo força, ela sai para massas. A mesma coisa acontece, eu acho que no nosso segmento, quando a gente fala de imobiliário. Uhum. Porque uma Vitra, por exemplo, ela é mais interessante ela ter um público qualificado Só para ela? dentro do ambiente dela, mostrando, dando ensino, né, Isso, educando, cultura, arquitetura, cultura, mais o coisa que é ali. design, o que é tendência, o que é cores, acabamento, sustentabilidade e assim por diante. Né?
Gustavo, eu penso que assim, a gente passou, né, ou tá passando, né, voltando para a questão de talvez por que faça sentido as feiras e por que eu vejo que elas não são sempre disruptivas, né? Porque a feira, ela se alimenta, a meu ver, da mudança do comportamento. Então, quando a gente teve transições de comportamento marcantes, a feira ficou interessante. Às vezes ela até leva um tempo para começar a lançar produtos que respondam aquilo. Então, por exemplo, agora até está voltando, falamos do salão do automóvel, não é minha especialidade, mas eu gosto de carro, minha família trabalhava em concessionária também. Era um momento que tu tinha para ver, né? Tu nem conseguia ver por outra forma. Agora a gente consegue ver por muitas outras formas. Então, houve uma desidratação e a feira, eu acho que ela está se renovando como um momento de... A palavra talvez até esteja ficando um pouco gasta, como experiência. Né? Mas ainda tem valor, né? Se fala muito na jornada do cliente, na experiência. Um termo um pouco mais recente são vivências, porque não é só a experiência, tu tem um vínculo, criar um vínculo com aquela marca. Então vai voltando, e aí o salão começa a ganhar, a meu ver, por exemplo, ou a feira, começam a ganhar uma ideia de entretenimento também, de conexão mais aprofundada. A Nelcon agora, no último ano, foi muito interessante, porque a Nelcon funcionava como uma feira, basicamente, que é naquele prédio. É diferente das feiras habituais, porque a feira já é nos showrooms das marcas lá, dentro de um prédio. Dentro de um prédio. E eles fizeram agora o Fulton Market District, que é um design district, estimulado desde 2014. A cidade redesenhou o mapa econômico e elegeu aquele trecho, que é depois do Rio, como uma região onde eles gostariam de estimular a inovação. Então, se instalou Google, se instalou empresas de comunicação, se instalaram marcas que começaram a levar seu público para lá, seus trabalhadores para lá. E além disso, uma Herman Miller saiu do prédio, foi para lá. E assim com várias marcas, a Miller fez um enorme investimento lá, fazendo, inclusive nos receberam super bem, foi muito legal. E aí eu vejo que começa a pivotar o tipo de feira, porque o que é legal em Milão? Falamos de Milão. É ir para lá, tu tem a oportunidade do salão, onde tu tem o lançamento, a experiência do salão, e depois tu anda pela cidade. Então, quantos dias você faz de salão? Em Milão... Acho que é um dia salão. Não. Salão hoje, 2 dias. 2 dias. Se for, assim, se tu tiver pouco tempo, vai um dia no salão e o resto na cidade. Então, porque o Máximo, Fora Salone, que é o que fomenta toda a região, né? O Fora Salone. E aí eu acho que aquilo que a gente estava falando, né? As feiras vão se influenciando e os modelos vão se adaptando. Eu acho que essa ideia de Milão, ela é uma ideia mais funcional. E eu saldo muito isso porque isso é uma ideia mais sustentável também, uma ideia mais interessante, porque até conectando quando a gente falou ali de fazer a loja circular da Renner, por exemplo. E agora o meu sócio ficou 2 anos fazendo mestrado em sustentabilidade e voltou trazendo muita coisa assim pra gente sair do greenwash e realmente falar daquilo que vale. E que vai desaguar numa loja, retrofitar um espaço e não construir do zero, né? Quando tu percebe o impacto que é fazer uma loja, tu retrofitar faz muito mais sentido. Então, quando tu tem a feira que está mais vinculada com a cidade, claro que, infelizmente, né, ou felizmente, a gente está mudando um pouco isso, essa percepção, mas a gente não tem essa vivência tão forte no Brasil por conta das questões de segurança. A gente não tem transporte público tão bom, mas a gente já tem incipiente isso, né, em São Paulo, com os Design Days que estão sendo criados. Weekend, né? Design Weekend. O DW, acho que é que acontece na semana da Revestir, né? Eles aproveitam. Isso, aproveita a Revestir, mas dá uma ativada na cidade. Ativa a cidade durante um período de 10, 15 dias ali. Isso, que dá um certo vigor. E eu acho que aí tem isso. Quando tu vai para uma cidade como Milão, tem a condição de visitar muitos showrooms, tem toda uma dimensão artística que se adiciona, né, com exposições, com castelos que tem intervenções artísticas. O Big vai lá e faz um stand da Audi, na outra faz para outra até marca. Os restaurantes são temáticos, né, muitas vezes, né, para chamar atenção. E aí tu volta alucinado de referências, né? Então é mais rico. Então, é isso que eu acho que é a experiência, eu acho que para um
arquiteto, para um designer, para um conceituador. É isso que eu acho que faz sentido para ele pegar referências. Sem dúvida. Sem dúvida. Até a gente, nesse ponto, né? Voltado no nosso segmento, tá? Sim, mas não faz mal tomar um bom vinho também, não faz mal. Não, lógico. Até experimentar o porque lugar. você vai tomar um bom vinho num lugar muito bacana, numa cafeteria ou num restaurante que Isso. tem toda uma preparação, né? Falando em Não Europa, deixa de ser uma experiência, né? tudo aquilo, porque lá não consegue botar no chão e levantar outro. Você tem que fazer um retrofit daquilo. E essa estética vai ficando Então, mais natural. Mais natural. Eu acho que, voltando, enfim, na tua pergunta inicial, se isso caberia no Brasil, né? E qual é o ritmo de inovação? Talvez esse ponto seja relevante. Hoje, para desenvolver um carro, né? Falamos de carro agora há pouco. Para desenvolver um carro, uma marca consegue desenvolver um projeto novo em 18 a 24 meses. Um carro. Que são... Sim, o motor elétrico são 7 peças principais, um combustão é 250 peças principais. Uma carroceria, né? A gente recentemente fez uma viagem de repertorização, visitou BMW, viu a montagem do carro lá e tal. Agora a BYD está fazendo todo o chassi do carro numa única prensa. Então, menos peças, mas ainda é um processo muito complexo. Mas comparado com o mobiliário, comparado com essa dimensão, claro que são indústrias muito maiores, tem mais recurso, digamos, de engenharia, mas a gente precisa refletir sobre a velocidade, a qualidade do nosso processo de design, do processo de engenharia. A gente sabe que isso é uma dor das marcas, que a gente tem, apesar de tudo, né? A gente está fazendo agora, no varejo, a gente tem evoluído para o varejo internacional. Então, fazendo a nacionalização de projetos de fora. Cara, é impressionante assim o que acontece. Tu tem marcas, desde de porcelanato, de MDF, de todo tipo de material que são globalizadas, que é muito comum encontrar nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, não, as marcas são locais. Esquadrias, todo tipo de nacionalização que pede, iluminação. E aí, quando tu começa a procurar fornecedores habilitados para fazer no Brasil, tu vê que em alguns segmentos a gente está mais desenvolvido e em outros a gente não está tão desenvolvido. Então, quando tu vai pegar essa indústria e vai querer fazer uma feira, realmente, assim, para ter inovação com frequência, precisaria estar num nível de desenvolvimento mais intenso, mais força, e com marcas olhando um mercado mais global, porque se tiver... A gente tem até o câmbio a nosso favor, né, para exportação, por exemplo. Sim. Então, a gente poderia empurrar essa fronteira. Eu acho que se a gente tiver um olhar para isso, acho que a indústria trazer mais designers para dentro da indústria, profissionalizar esse processo. E isso é um desafio, porque as indústrias ainda são familiares, estão fazendo talvez a primeira transição, né, de gestão. Porque você tem um problema de transição, mas até no que você falou nessa questão da internacionalização de algumas marcas com produtos para serem compatíveis aqui, seguindo o guide, a gente conversou agora recente, nos programas anteriores, também com um escritório, com uma consultora que acaba fazendo obras de luxo, né? Sim, é varejo. De varejo de luxo. Então, assim, servem grandes marcas, Gucci, Vuitton e assim por diante. Conheço. E ele cita marcenaria, 2 empresas no Brasil. As mesmas 2 que a gente está falando desse programa, eu sei. Ele cita, Né? Então, assim, legal, você tem... E detalhe, na primeira loja vai vir da China. Então, aí que tá, é? vem o cara da China. Da China. Vai vir da China. E a gente percebeu que no processo havia toda a oportunidade para ser feito aqui. Porque eu acho que o que acontece é que a gente tem que se preparar mais. Tem que se preparar mais. E quando eu digo isso poxa, eu fui pai muito cedo. Eu fui pai com 17 anos, meu filho estava com 7 para 8. Eu consegui uma bolsa na URGS. Nossa, teve filho com 10 anos? Com 17. Meu pai com 17. Ele tá com 28 agora, então faz a conta aí. Caraca, que beleza. Acabou de Mas eu tava com 17, meu filho com 7, 8 anos, falei... Não, o filho tá com 28 e o time com 17. Então fiz 46 agora. Poxa,
E eu não quero dizer que isso é o que todo mundo tem que fazer. Mas quando eu vi o cartaz lá no painel da URGS, ainda escrito, né? Tu ia no mural para ver quais eram as oportunidades. Que tinha uma bolsa para ti estudar nos Estados Unidos e depois, estando lá nos Estados Unidos, eu fiz de tudo para poder estagiar e trabalhar lá e acabei conseguindo. Eu voltei de lá e até hoje uso os aprendizados daquela experiência. Então, eu acho que no momento em que o mundo está ficando muito mais globalizado, a gente precisa fazer um esforço para se globalizar também. Para falar inglês, para... e talvez aqui, tô falando no mercado desenvolvido como São Paulo, tu encontra muito mais gente preparada. É natural isso. Mas eu acho que ainda tem, com o tempo, que a gente fazer isso com mais naturalidade ainda. Eu acho que a gente pode projetar produtos que disputem, né, falando de imobiliário. É difícil ter uma história como tem uma Vipra, é difícil ter uma história como tem uma Herman Miller, mas em algum momento eles fizeram no seu planejamento estratégico, eles colocaram o design no centro da sua estratégia e foram desenvolvendo e são, né, marcas que a gente viaja para ver, ou marcas que a gente respeita. E a gente tem esse potencial, tanto como indústria como design. Só que, claro, tem um caminho. E eu vejo a indústria investindo, né? Só que eu acho que é a gente entender que é um investimento que não tem como parar, né? Não tem como reduzir, pelo contrário. E tem uma questão cultural, acho que tem mais que investimento. Comprar máquina é fácil, né? A gente tem maquinário no Brasil igual ao que eles têm lá fora. Agora, o produto que a gente entrega, na cadeia de valor da marca que a gente entrega, é muito diferente. Até chegando nesse ponto, como você disse, que você fez um estágio lá fora, muita coisa, a gente, como Office Connection, a gente tem uma preocupação com o segmento, né? Eu, 26 agora, eu vou passar um período em Milão. Opa, ótimo. Já com... Não, né? Tem até o projeto aí para levar algum... Vão te liberar daqui? Eu tô entendendo. Vai ter sucursal Milão. Vai ter uma sucursal Milão ali. Legal. Então é um projeto que está dentro da minha visão particular como negócio, onde eu entendo assim, que profissionais do Brasil terem uma oportunidade de visitar escritórios em Milão e entender qual é aquilo. Fantástico. E também uma proximidade, no momento que eu estou lá, também convidar profissionais dos escritórios de arquitetura para trazerem esse conhecimento para cá. Claro. Um intercâmbio nisso, né? Lógico que um para visitar e ver como é que funciona aquela jornada, porque o cara está no berço do design. Design, entendeu? De novo, é mais um formato, uma forma da gente fazer as conexões. Eu tenho olhado muito para isso, no sentido de missões técnicas, por exemplo. Né? Muita gente indo para o Oriente, justamente pela proeminência de tecnologia e proeminência de arquitetura também, enfim, a transformação que está acontecendo. Claro que o velho mundo, quando tu quer conhecer, né, a gente é muito baseado na cultura clássica no Brasil, né? A gente se baseou no direito de Roma, se olha para o design da Itália. Eu acho que tem que haver essa expansão e essas missões técnicas. E não deixa de ser isso, né? Tu vai para lá e abre descortina um novo mundo e a gente poder levar profissionais daqui, conectar com a gente, é o único jeito da gente... Porque eu entendo assim, você sozinho é uma dificuldade, entendeu? Você num grupo, alguém organizando e dando ali, fica mais fácil para essas intervenções acontecerem, né? Sim. Até mesmo de você visitar uma fábrica lá, entendeu? Vivenciar, você não precisa passar lá um mês, 2, entendeu? Mas assim, num período... um contato, né? Num período que você tá lá, você tem uma ponte onde você pode chegar e ser recepcionado de uma certa forma e te abrir locais para você visitar, né? Tanto que eu tenho num cronograma imaginário meu, assim, 2 escritórios de arquitetura, uma fábrica, dentro de um cenário, né? É um excelente produto, Gustavo, porque é o que a gente quer, né? Na prática, visando é o que a gente quer. Vocês querem, visando... Quer conhecer. Conhecer, porque a gente viu esse ano aqui, por exemplo, vários escritórios de arquitetura do corporativo indo pela primeira vez para lá, não foram juntos.
né? Foram Foram separados, se encontraram lá. Se encontraram lá. Como sempre foi, né? Como sempre é. China, Hoje a gente, às vezes, encontra mais gente lá do que aqui. do né? que aqui. E aí eles viram pra mim e falaram assim: poxa, Gustavo, você podia organizar tá lá pra ajudar a gente. Senão você vai porque- encontrar e vai tomar um café, vai tomar um bom Entendeu? vinho. Então, mas é sempre visando o Brasil, de melhorar o segmento do setor cada vez mais, entendeu? Sim. Para que isso cresça e venha enriquecendo o conteúdo de design, até para acompanhar o que está sendo feito lá fora, dentro de um berço do design mundial. Fantástico. Eu acho fantástico. Porque assim, é uma mistura, né? Conforme a gente vai maturando, a gente agora está abrindo escritório em São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa Isso. passagem aí. Porque toda essa... Você não está aqui por acaso. esse entendeu? investimento, a não. gente... Estamos de olho em você. O meu Não é porque você é bonitinho, a minha, não, entendeu? eu até tô negociando muito isso em família, porque, de fato, assim, além da gente já vir há muitos anos fazendo projetos aqui, vir olhando para São Paulo, de fato, assim, como um desafio, porque como eu morei em Nova York, eu sempre, no momento que eu tive essa oportunidade, eu sempre olhei e disse, poxa, vamos, se a gente estiver sempre conectado com para estar conectado com os grandes negócios e com as grandes marcas, é natural que isso esteja concentrado. Sim. Infelizmente, em Porto Alegre a gente não tem tantas sedes, por exemplo, de empresas, né? Se a gente andar na Faria Lima aqui, enfim, agora a Rebouças tá incrível, enfim, qualquer área empresarial em São Paulo, é muito mais natural tu se impactar e tá se relacionando com essas marcas. E como o nosso posicionamento é de arquitetura para marcas, para nós é muito natural estabelecer essa conversa com São Paulo. Então, nesse sentido, a presença física em São Paulo, ela começa a ganhar uma forma mais clara, e aí a gente, sim, estabelece o escritório, que é na Gabriel, com o time de São Paulo. A gente está importando pontualmente, e tem o planejamento de importar alguns bons profissionais que a gente construiu, montou de Porto Alegre, mas o montar o time de São Paulo também tem a ver com se relacionar com o mercado, se conectar com o mercado, e chegar, né, com um misto de respeito e também com um misto de confiança, no sentido de apresentar um jeito de fazer. Eu acho que no final é isso, né? Cada empresa tem um jeito de fazer as coisas. E o nosso jeito de fazer, ele tem de um lado um olhar assim de empatia, de proximidade, a gente gosta de estar na história do cliente, então as relações são longas, a gente tem isso muito forte no escritório. Um olhar sobre a arquitetura a partir da perspectiva estratégica, então acho que é uma combinação muito de... sempre que eu falo em arquitetura, eu estou falando de procurar exercitar uma boa arquitetura, né? Respeitar a arquitetura brasileira, a arquitetura que é resiliente, que consegue perdurar ao longo do tempo, porque às vezes é muito difícil falar disso no varejo, até no corporativo, porque às vezes a velocidade, o ritmo é tão grande que pode parecer que o nosso trabalho é um pouco mais fugaz, assim, que o escritório logo vai se renovar, a loja logo vai se renovar. Mas a qualidade daquilo que tu está entregando naquele período é muito importante, né? Tanto pelo tempo que a gente passa nesses lugares, quanto pelo investimento que é feito ali. Então, esse olhar mais resiliente de boa arquitetura e vincular isso à dimensão marca, à dimensão... Claro que todo bom escritório procura fazer essas conexões, mas eu acho que como a gente tem para oferecer um DNA que vem desse olhar de marca... Mais pulverizado de marca, de design, de ambientação, de arquitetura, tudo integrado. Dá para conversar. Não é dá muito conversa. comum aqui essa... Da conversa. Até porque assim, a gente percebe, quando a gente fala de varejo, né, de forma geral, vamos encaixar dentro de varejo aí, bares, restaurantes, lojas, shoppings, né? Assim. Você tem restaurantes que ele tem uma jornada
não seja de 10 anos. Tá. Alguns os caras se preparam, fazem aquilo por 2, 3 anos. Exatamente. Talvez seja, Você entendeu? seja do negócio. É o negócio, é o business. É o daquilo. business. É o business é esse. Eu... Entendeu? E quando você entra para fazer isso daí, é engraçado porque a gente já entrevistou vários profissionais aqui, especializados nisso, Aham. e muitas vezes até mesmo o Super Limão, né? Vamos dar nome a Aham. O escritório Bom, de escritura de Super- São Paulo. Super Limão, Lula, ele fala assim, pô, a gente fez um puta de um projeto bacana. Só que infelizmente o negócio já fechou, foi vendido, enfim, mudou. Mas Aí um o negócio puta de atropelou a arquitetura. aquilo Ganhei durou, prêmio do IAB de melhor projeto, ganhei mas prêmio, né? Foi durou monte de um ano. mas era o time daquilo. Sim, sim. Eu entendo. E cabe a gente, eu acho que aí, por exemplo, aí é um ponto que a gente gosta muito de usar assim no escritório quando alguém está começando com a gente e começa já a sair desenhando, por exemplo. A gente gosta de convidar peraí, antes da gente sair dando a resposta, a gente está com a pergunta certa. É. E às vezes malhar a pergunta é o mais difícil, porque às vezes tá fazendo né, seja no space planning, seja num briefing de um novo conceito de loja, seja numa sede administrativa de um cliente, até tu extrair de fato o que é, né, malhar a pergunta que eu digo assim, até tu chegar no problema a ser resolvido, a chance de desviar é muito grande. Então, no momento que a gente tem isso claro, talvez a gente possa usar os recursos que estão à mão para poder fazer o projeto que atenda aquilo. Então, se o projeto ia durar 2 anos, talvez o sucesso dele seja esse. Né? E aí a gente trabalha para isso. Mas eu realmente acho que a gente consegue também, aos poucos, eu acho que isso é uma cultura, trazer um pouco mais de olhar de sustentabilidade, uma sustentabilidade levada às vias de fato, porque eu acho que, por exemplo, eu acho que uma cadeira, sei lá, Charles Eames, para usar um clássico. Poxa, um projeto tem mais de 50 anos. Continua bonita, continua funcional. Tem coisa mais sustentável que um bom design? Claro. Tem Muito coisa bem. mais sustentável que um projeto? Então, quando a gente está fazendo um projeto de uma edificação construída, por exemplo, a gente fez agora, é um projeto que estamos super felizes, foi premiado também como loja do ano pela RDI, ano passado, que foi a flagship da XP, ali na Faria Lima. Sim. Poxa, era um prédio de uma agência bancária, onde a gente tinha que usar aquela área, né? Estava esgotada a área da região, e a gente tinha que ter uma abordagem criativa sobre aquilo. E acabou sendo excelente a gente ter algumas limitações, mas procurar trazer, usar aquele grande vagão que estava ali da forma mais lean, a gente costuma usar lean de enxuto, né? Do sistema lean. Então, como é que a gente pode ser o mais sintéticos possível para que aquele pavilhão lá funcione para Ficou esse muito cliente legal, por né? mais tempo, né? E a gente tem um feedback muito positivo, assim, feedback que muitas reuniões importantes são levadas para lá, que o cliente vai lá, que a experiência do café embaixo. Então, eu acho que no final, é tentar fazer, né? A gente tá, como arquiteto, está o tempo todo tentando fazer boa arquitetura no sentido de entregar essa resiliência. Eu gosto muito do termo arquitetura resiliente. E às vezes até da arquitetura ser, de certa forma, silenciosa. E aí não estou falando de que todo cliente precisa de uma arquitetura minimalista. Eu estou falando de a solução ser tão malhada e tão discutida. É claro que isso tem um custo para o processo, que se a função daquele ambiente mudar, aquele prédio ainda resolve. Aquele prédio ainda pode perdurar no tempo. Então, A acho que vida útil estendida, né? e isso, né, Luiz, se tu vai fazer uma certificação LEED, uma das questões que mais pontuam é tu usar a estrutura existente. Sim. Então, isso realmente, assim, tem valor, mas, claro, são discussões que às vezes tu consegue ter mais profundas e às vezes tu não consegue. Claro. Esse lugar aqui que a gente está, o Worklab, poxa, a gente malhou muito a discussão. Porque a gente não queria, de fato, fazer um showroom apenas. Então, a provocação, e aí eu acho que é o mérito, assim, da Cavalete ser aberta, com participação da Novara, da equipe comercial que estava aqui,
do nosso time querer discutir, que era, poxa, a gente queria ter um laboratório, né? Então, como é que de fato tem um showroom que é laboratório? Se tu se expor, né, a coletar a opinião do cliente. Então, a gente combinou desde lá do início que haveriam produtos que viriam para cá, às vezes, como pré-série, como testes de conceito, um pouco. Não tem mais uma feira de corporativo, vamos trazer aqui, vamos trazer bons arquitetos para poder olhar, vamos trazer o facility, vamos trazer gente para olhar, né? Vamos criar um lugar de experiência onde tu possa fazer uma especificação como um ateliê, onde realmente tu possa testar configurações do produto, e vem mais coisas por aí, porque a gente, esse conceito deu tão certo, e talvez aí esteja o valor. Conforme a rede da Cavalete começou a visitar aqui, o cliente da Cavalete, que é muitas vezes o lojista também, pôde olhar isso construído. E o próprio arquiteto vem aqui e diz, poxa, nunca vi esse produto configurado dessa forma, não tinha visto essa combinação. Então, a cada ano a gente renova, né? E efetivamente o valor do projeto ele aumenta na linha do tempo. E acaba assim que o resultado final, né? Então, acho que mais de 200 lojas levaram o conceito do Orquilab para as lojas. E na medida que a gente tem pitadas disso aqui, que foi malhado com o cliente, foi discutido, porque também tinha que ser uma proposta que a marca pudesse sustentar. Também tinha que ter uma frequência de lançamentos, que tu falou. Então, teve muito investimento da parte deles de trazer produto. A gente teve a chance de desenhar um deles, que é o Float, que também foi um produto, por exemplo, que a gente olhou. É um bom caso. A discussão com eles foi, vamos desenhar um sofá? Poxa, mais um sofá, né? Vamos desenhar um sofá que a gente consiga fazer nas marcas internacionais, normalmente eles chamam isso de programa. Sofa Program. Então é um programa, não é um modelo de sofá. Então se tu for olhar o Float, por exemplo, são 7 peças de estrutura, mais 7 ou 8 de estofado, que no catálogo hoje tem 200 peças, 200 configurações. Então isso de novo é esticar o valor do design, porque para a fábrica foi sofrido. A gente até estive revisitando o case agora recentemente, foi olhar as fotos lá de 2018, 2019, daí vem pandemia. Foi sofrido para desenvolver, no sentido de teve que prototipar muito, porque toda vez que a gente prototipava, e se a gente quiser configurar de tal jeito? Poxa, mas então a base nós vamos ter que fazer uma peça nova. Não, vamos redesenhar a base para que ela consiga atingir mais opções. Esse processo foi um pouco mais longo, mas agora na fábrica, para produzir as peças é aquilo. Então a fábrica acaba no final dizendo, legal, gostei do produto. Aí você chegou num ponto onde a gente realiza um programa de um experience com a Cavalete, Isso onde a gente leva alguns profissionais para visitarem. Transforma a visão. Transforma a visão. Os profissionais visitam a fábrica toda. É muito interessante porque a gente tem um feedback depois, de uma certa forma, impressionante. que o pessoal se encanta com aquilo e muitos dos profissionais de arquitetura querem, junto à Cavalete, desenvolver uma linha específica para um cliente. Sim. Um escritório de arquitetura X, preciso desenvolver para o meu cliente Y e quero personalizar aquilo. Entendi. Entendeu? A última visita. Então é uma faca de 2 gumes aí, com certeza. Então, todo evento que a gente faz no Experience com esses profissionais, sempre vem essas demandas. E assim, a gente entende. Não estou puxando o saco da Cavalete, nada disso. Não, acho que mas é o case, ela consegue justamente identificar isso, viabilizar com esses profissionais. E com essas visitas, com essas conversas. Não era o intuito inicial. Continua não sendo, mas a gente percebe que em todas as visitas surgem essas ideias. Surgem esses momentos. Sem dúvida. Seja ele para hotel, para hospitais, para escolas. O último evento a gente levou da XP, o diretor de Facility, o Edmar. O Edmar ficou encantado com
né? E Que ótimo. está fazendo a implantação nova da nova sede aqui Sim, na Verbo Divino, se não me engano, sim, no Luna. no Luna. Uhum. E nós levamos ele, ficou encantado com a visita. Porque às vezes não tem dimensão também da fábrica, a gente também não, a gente visita várias fábricas, tudo, né? A gente, você fala uma área praticamente deve ter perto dos 75, 80 mil metros de Sim. parque fabril, É um monstro, né? Isso é muito legal, porque a gente, nesse caminho todo, natural a gente falar da Cavalete, porque ela é uma patrocinadora, mas muito mais porque a gente está aqui num espaço que é reflexo da crença da marca em relação ao design. Então a gente sempre encontrou um terreno muito fértil e eu acho que isso é um exemplo simbólico para o mercado e sempre que eu vejo isso acontecendo com a marca se abrindo para o design, existe uma transformação. Então o próprio plano diretor da Cavalete, a gente já sentou com eles algumas vezes para discutir onde vai locar o pavilhão industrial novo que vai ter lá. E agora como é que vai ser a sede, né? A sede administrativa, um centro receptivo. Tudo isso vai sendo fruto de um amadurecimento. Eu acho que isso sim é um bom exemplo do mercado, né? Então, Acreditar e realmente realizar a arquitetura. a gente admira a Cavalete porque assim, eles acreditaram no que nós fazemos. Já uma parceria que já vai para 4 anos, né, com a Cavalete. Eles realmente entenderam algumas coisas no segmento que essa questão da informação do conteúdo gera um valor para eles muito grande. Eles saíram na frente e não tem nenhuma empresa concorrente que vai conseguir alcançar isso. Então, E tem uma coisa, sabe, Gustavo, que eu quero crer e também acaba... A gente, obviamente, está num ambiente de altíssima competição, sim, excelentes profissionais, concorrência. E eu gosto sempre de dizer lá no escritório, quando a gente está participando de algum processo comercial, ou seja de concorrência criativa, que a gente tem que estar concorrendo contra, naquele momento da concorrência, mas olhando para bons concorrentes. para bons concorrentes. E eu acho que e mesmo nesse ambiente de concorrência, concorrer em alto nível, saudável. Existe uma questão também que é o aspecto, é o aspecto humano. E eu vejo assim, o que eu percebo, né? Uma cultura de saber receber bem, porque essas ideias que aparecem numa visita. É isso que eles são abertos. Esse desejo, ser aberto efetivamente para. Me chama atenção. É uma coisa que me chama atenção desde que a gente começou. Porque não é capaz de ser inovador se tu não for poroso. Se tu não for. E se tu não tiver capacidade de permitir os outros fazerem, os outros liderarem. Então, quando se tem os ouvidos atentos, né, 2 ouvidos e 1 boca, eu acho que acaba se criando esse ciclo. Então, isso está na cultura, isso é deles, né? Como tem outras marcas que são assim, a gente tem boas relações com outras marcas que eu percebo. Mas como a gente está falando de indústria, né? E aí, conforme a gente foi crescendo, né, no corporativo, a gente tem a oportunidade de se impactar e conversar, especificar, conhecer. E eu acho que esse servir de inspiração talvez seja uma coisa a se olhar, sabe? Se abrir um pouco mais. Agora, porque acho que eles têm esse ativo. Agora a gente voltando para São Paulo, né? Vamos lá que eu sou o último filho dos meus pais, né? A vir para cá, enfim, como empreendedor. Então, eu sou fã de São Paulo. Então, para mim, está sendo muito... Como é que... existe já um planejamento de vocês aqui, né? Porque, por Sim. exemplo, nós estamos numa torre hoje de, vamos falar, de 40 andares com praticamente 60, 80 usuários, né? Claro. Isso numa torre, aqui numa avenida, né? Como é que está essa prospecção aonde... Assim, a gente teve muita sorte, eu acho, ao longo do caminho, porque lá atrás, quando a gente cruzou com um cliente como o Grupo Renner, e depois a gente foi cruzando com muitos mais, teve também um outro momento pivotante para nós,
E é legal compartilhar, porque às vezes quem está assistindo ou é um escritório que vem crescendo, um escritório que quer crescer, ou escritórios maduros que estão olhando e vão identificar coisas nessa nossa trajetória que são similares, né? A gente... e tu vê, aqui fala você vê, né? Mas a gente lá no sul fala tu. E até a minha esposa me questiona quando começa a falar muito você. Pô, tu voltou de São Paulo, tá falando você. Então, o que acontece é que na pandemia a gente foi convidado pela XP para fazer um processo muito legal com eles, que era o momento em que a XP, como uma marca digital, basicamente, né, estava sentindo a necessidade de se conectar mais em primeira pessoa. Então, sair só do digital para colocar o seu pé, né? Que o ápice disso é a flagship, mas antes da flagship já vinha a conceituação dos espaços XP. A gente está inaugurando agora, essa semana, em Belo Horizonte e vai abrir ainda em João Pessoa esse ano. E eles queriam vir para esse mundo físico, do varejo físico, mas obviamente não olhando para isso como uma experiência tradicional de varejo financeiro. Foi muito legal o processo, porque a gente pôde conversar com marketing, com facilities, com RH, com compras, com Muito legal. os diretores, que é muito desafiante quando tu sabe se comunicar bem pelo digital, consegue ter um puta produto, né, um aplicativo que funciona super bem, produtos, tudo mais. E aí, poxa, para te decidir, né, um mood board para um cliente que vai fazer a sua presença física, não presença enquanto escritório. E tu fazer o corporativo é mais tranquilo, digamos assim, de tu ir testando e evoluindo o escritório, porque o escritório vem se transformando até. Tem um pouco a ver com a história que a gente estava falando das feiras. Quando é que a feira tem inovação? Quando muda o comportamento. Então, quando muda o comportamento, o escritório tem que mudar, né? A gente começa a desenhar novos produtos. Agora, as cabines, por exemplo, são coisas que vão surgindo que não existiam antes. Mas quando tu vai para a presença física, que vai estar com a porta para a rua, Varejo. isso é completamente diferente no sentido da... Aí sim entra uma coisa que eu acho que para nós tudo se cola muito, que é como é que isso vai ser replicado. Como é que é um conceito potente e, ao mesmo tempo, como é que isso pode ser replicado. E eu, de ouvir assim em reunião, a gente precisa que isso seja feito em qualquer lugar do Brasil. Poxa, isso não é a mesma coisa que tu fazer dentro de São Paulo. Dentro de São Paulo tem os melhores fornecedores, tem uma logística excelente para chegar. Então, assim, a gente mergulhou nisso, foi uma concorrência criativa, e a gente entrou nesse processo e aí, graças a isso, o nosso trabalho também apareceu muito mais para o mercado daqui. E ao aparecer, começou naturalmente um boom para nós. Mas não só um boom de prospecção, um boom de interesse sobre o trabalho. Nos permitiu nos conectar, criar vínculos, é muito mais do que fazer networking. A gente pôde se testar ali enquanto atendimento, enquanto entrega de projeto. E eu tenho muito orgulho do trabalho que a equipe toda fez, não só nesse cliente, mas de elevar o nível, desde uma representação de uma prancha até um nível de clareza, um nível de atendimento de um coordenador de projeto que está com o projeto todo na cabeça. Então, se tem uma dúvida, a gente consegue responder com um SLA de 24 a 48 horas, tem que estar com o problema resolvido, ou se não, um encaminhamento sobre como resolver. Então, tudo isso foi moldando, e isso nos permitiu conhecer gerenciadoras, conhecer construtoras, conhecer muita gente legal, que começou também a ser mais poroso ao nosso trabalho. Então, isso já naturalmente nos conectou com muitas coisas novas. Então, no final mesmo, estando num lugar que é um lugar apaixonante pelo número de possibilidades que tem, mas é um lugar também de muita competição. Um lugar quando tu consegue ter o vínculo pessoal também, o vínculo com as pessoas, e isso é uma coisa que tu aprende, né, com o tempo, né? Agora já tô com talvez, espero não estar no meio da carreira ainda, acho que tem mais 25 pela uns frente. 2/3 eu queria ter, eu quero ter. Isso que faz toda a diferença no final. A gente está chegando ao final do nosso bate-papo aqui.
Uma pena, adorei. Mas Foi muito bom. é muito bom. Mas assim, queria até deixar convite, né? Você que está chegando em São Paulo, o Office realiza praticamente quase todo mês um evento de happy hour Opa, fazemos questão. com arquitetos, consultoras, gerenciadoras, passivo, de recursos humanos, para justamente ocorrer esse network. Não é um evento de 100 pessoas, é um evento para 30, 40 convidados. A Excelente. gente sempre traz um conteúdo e para justamente criar esse relacionamento no segmento, No né, segmento. Onaga? Isso mesmo. E se você Então, puder você é um vir, convidado. E nisso sempre vocês nosso. são ótimos. ou Conectar. Realmente está no propósito. Tá Nosso no papel é propósito. esse. Justamente, a gente fala muito de propósito, está no nosso propósito. Então, seja bem-vindo a São Paulo, conte com a gente. Muito obrigado. Ou quiser indicar alguém, segunda-feira estaremos aqui. Vamos lá. Vai ser um prazer. E para a gente encerrar, Por favor. o que é ser arquiteto? Eu acho que arquiteto é olhar o mundo em perspectiva. Boa. Então, isso permite, né, tu passar pela vida, eu acho, tanto como ser humano, como profissional, se experimentando, se testando, aprendendo, né, a ser humilde, de ver que tem tanta gente boa, tanta coisa interessante no mundo e de alguma forma conectar isso com o teu trabalho, poder entregar isso como trabalho, como cultura, como algumas coisas, né, como legado. Não consigo ver outra profissão, né? Eu escolhi essa, que a gente tem essa oportunidade tão rica de poder construir coisas, né? Então, se for isso, uma palavra, acho que é perspectiva. Tô bem. Obrigado. Muito obrigado, Francisco. Prazer. Obrigado a vocês que nos acompanham e para quem ainda não segue a R4 Design, por favor, acompanhe lá no Isso, por favor, no Instagram, R4_arc, desculpa, R4design.arc e o site r4design.com.br. E inscreva-se no nosso canal. E por inscreva-se favor. em nosso canal do YouTube, que a gente tem programas Maravilhoso, semanais para maravilhoso, vocês maravilhoso. ficarem atualizados do que acontece nesse segmento, tanto com arquitetura corporativa, consultoras gerenciadoras e área de passivos. Obrigado e até o próximo programa.